foco do programa, nessa questão da evolução, nessa questão toda das reencarnações. E então, o que a gente percebe hoje é que os índigos, que são esses desbravadores mesmo, para mudanças que a sociedade deve fazer, já encontram uma dificuldade muito grande no sentido de se posicionarem, porque são seres que têm uma capacidade de observar mentiras, são totalmente contra a hipocrisia, eles têm uma sensibilidade muito apurada e é muito difícil para eles o entendimento. São confundidos com hiperativos o tempo inteiro porque eles conseguem prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. A dificuldade dos próprios pais entenderem, tanto os índigos quanto os cristais, porque, como você mesmo falou no primeiro bloco, quem acompanhou o primeiro bloco vai entender essa sequência de caminhos, não é? De status que o ser humano vai atingindo. E o progresso do ser humano está aí, na cara de todo mundo, porque se formos observar as últimas gerações, em comparação com antigamente, tudo hoje acontece muito mais rápido, tudo acontece com muito mais pressa. As crianças já nascem com os olhos abertos, já percebem tudo. E as pessoas parecem que ainda têm dificuldade para entender que esta é uma realidade. As crianças índigo estão aí lutando pela justiça, líderes que são contra essa coisa do tirar vantagem, porque eles acham que não precisa disso. Você não precisa tirar vantagem de nada. E os cristais da realidade, esses seres até mais iluminados, eles então, para serem compreendidos, é uma coisa até mais difícil, porque a começar pela própria família, que na maioria das vezes não sabe o que é, não sabe o que fazer, corre para o psiquiatra, corre para o psicólogo. Ai, mas o meu filho é diferente. Não, ele tem que ser igual a todo mundo. Ele não pode ser como ele está sendo agora. Toca a Ritalina neles. E vamos lá. Não, ele tem que se adequar, sem perceber que esses seres precisam do seu tempo. Então eles vão para a escola, eles não conseguem se adequar ali àquele ritmo que a escola tem. Ah, não, mas então tem alguma coisa errada com ele. Não está errado com ele. O problema é que ele precisa de mais tempo e ele precisa de, às vezes, uma escola que atenda às necessidades dele, que não seja daquela forma. Então, quando me chegam pais que começam assim, olha, meu filho, nossa, uma criança que eu estou atendendo que ela foi diagnosticada com a hipótese de autista. E ela não tem nada de autista, muito pelo contrário. Ela é extremamente comunicativa, ela é extremamente vivaz. Ah, que estranho. Mas se o ambiente onde ela está é hostil e ela percebe que está todo mundo olhando para ela como se ela fosse um bichinho no zoológico, ela exposta, e ficar querendo ver se ela realmente sabe isso, se ela realmente sabe aquilo, aí ela se fecha e ela faz de tudo para que pensem que ela é uma retardada. Olha que interessante. E ela consegue fazer isso. Um mecanismo de defesa. Ela está manipulando o pessoal que está em volta. Então, viu, Val, é uma coisa assim que a gente... Por exemplo, você puxando o link do assunto do primeiro módulo, a evolução. Isso. Então, veja bem, a evolução acontece, porque em cada encarnação que o espírito vem, ele já vem um pouco melhor do que na outra. Sim. Né? Tanto intelectualmente como moralmente, em todos os sentidos. Né? Isso aí não é uma coisa, se a gente quer, é regra cósmica, ponto. Sim, né? É natural. Então, por exemplo, aí assim, a pergunta que eu faço dentro dos seus estudos, né? É claro que cada criança que nasce já é um pouco mais esperta do que a que nasceu há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, né? A Ramatiz fala que hoje a gente vive em horas o que as pessoas viviam em uma vida. Sim. Na Idade Média, por exemplo. Muito mais acelerado está agora, né? Então, por exemplo, vamos dizer, então cada criança, em cada encarnação que a criança vem vindo, ela vem melhor. Agora, então essas crianças são produtos da evolução na Terra ou são espíritos que vêm de outros planetas já com uma evolução maior? Qual a sua conclusão? Existem as duas situações, entendi. Entendi, sim. Tem alguns que vêm de outro planeta, sim. Mais evoluídos. Mais evoluído e eles até verbalizam. Já vem pronto, já teoricamente. Já vem pronto e vem com essa sensação mesmo. Eu não, às vezes eu não, Você já eu não sei algum? o que eu estou fazendo aqui.
Já conversei com vários jovens assim, que tem assim, uma dinâmica totalmente diferente do que se vê naturalmente nos jovens. Não são jovens que estão procurando aproveitar a vida da forma como as pessoas entendem, mas são jovens que têm um objetivo e são extremamente preocupados com o bem-estar do outro, aquela questão de fazer pelo outro, de trabalhar pelo outro. Não são aquelas pessoas que não pensam em si mesmas e só pensam no outro. Não, eles pensam em si também, claro, porque tem que estar bem para poder fazer pelo outro, mas se sentem os verdadeiros peixes fora d'água aqui. Alguns até já chegaram a verbalizar para mim: puxa, tem hora que eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque parece que eu nunca vivi aqui, nesse local. Eu tenho a ideia que eu vivia em outro lugar, e que era totalmente diferente daqui. Então, é por isso que é necessário que se tenha o entendimento de que temos seres de outros planetas aqui, sim. Crianças com muito tenra idade, às vezes falam para os pais de realidade que vivem em outro lugar. Classificadas como índio e como cristal? E como cristal, tanto uma quanto a outra. Existe, mais na parte dos índigos também, os que estão evoluindo aqui da Terra, né? Vem com a noção da espiritualidade, né? Sabe que viveu na espiritualidade antes de estar aqui, porque para eles a vida depois da morte é uma coisa muito natural. Chegando a verbalizar para pai e mãe que o que morre é o corpo físico, e pai e mãe fica assim: como? Isso em tenra idade? Em tenra idade, já com seus 3, 4 anos, bem pequenos. E essa questão... Eu tenho meu netinho, que eu tenho a impressão que ele está dentro disso aí, que ele falou, ele tinha uns 2 anos e pouco, disse assim: olha, para minha mulher, na outra vida meu nome era Cidinha, um negócio assim, eu era mulher. Falou para minha esposa isso aí. Olha que legal. Eu era mulher e meu nome era isso. Falou. E era bem pequenininho. Bem pequenininho. Você vê que eles ainda vêm com uma lembrança muito forte, não é? Da vida passada, ou então da experiência na espiritualidade. É muito comum eles terem estas recordações. E os cristais, eles vêm muitas vezes com recordação de existência em outro mundo, em outro planeta. Eu estava lá e agora eu estou aqui. Bom, eu estou aqui para ajudar em alguma coisa, mas às vezes eles ainda não sabem o que eles têm que fazer. E você vê assim, eles como seres desajustados no momento, a dificuldade que eles têm, porque a sociedade não sabe lidar com eles. Não sabe lidar, e a maior parte deles ainda vai conseguir se sentir mais à vontade quando já está lá com seus 23, 24 anos, que já tem uma autonomia, já não está dependendo de pai e mãe ou família para poder cuidar deles. Então eles já começam por si mesmos procurar uma série de coisas, porque não estão bloqueados por conta de estudo, por conta de remédio, por causa de uma série de coisas dessas, que muitas vezes eles acabam até buscando questão de drogas e tudo mais por conta dessa situação tão difícil que é entender o diferente. Porque não pode ser diferente, tem que ser igual a todo mundo. Qual a diferença do índigo e do cristal? A diferença é muito pouca, eu não vejo uma diferença tão gritante, mas o que se percebe mais é que o índigo ele é mais lutador. Ele tem que desbravar o território, ele tem que mostrar que ele é uma pessoa que está aqui para mostrar a diferença, para trabalhar com coisa que é justa, que é certa, que é verdadeira. O cristal, ele já vai entrando nessa caminhada, então o cristal ele vem mais com a questão pacifista, de uma forma onde ele vai, através da palavra, através da atitude, através da sua mediunidade, atuar nas pessoas. Então, a energia do cristal é mais abrangente, porque o índigo ainda tem que lutar. Ele ainda tem que ser agressivo, muitas vezes, ele ainda tem que entrar naquela disputa para poder mostrar que ele está certo. Então, e muitas vezes, não há uma confusão entre o hiperativo e o índigo? Em termos até de medicação, essas coisas, e aí não é um prejuízo para o índigo que não é hiperativo e que é tratado como hiperativo? Como é que é isso? Sim, a questão da Ritalina para o índigo é terrível. Ritalina é o remédio? É o remédio. É o remédio mais usado que tem-se para
hiperativo. Aliás, hoje criança hiperativa virou moda. Bastou não ficar sentada um pouco no lugar e se mexeu, pronto, é hiperativa, não é? Mas não é bem assim. Para se diagnosticar um TDAH, tão famoso transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, você precisa ter critérios que se repetem constantemente. E o índigo, ele entra nas características do hiperativo porque ele tem uma energia incrível. Ele é muito, ele absorve as coisas com muita rapidez. E ele comanda a vida dele, né? Não E ele deixa se o adulto entendia, comandar. sim, muitas vezes se entendia na aula, porque aquilo ele já sabe. Aquilo eu já sei aquilo. A professora fica me perguntando um monte de coisa que ela já sabe a resposta, para que ela fica me perguntando? Então, eles são, assim, elétricos, mas não, eles são superativos, não hiperativos, dentro do que a gente entende da hiperatividade como um distúrbio. Então, é preciso se ter o diagnóstico diferencial. E muitas vezes o que a gente vê é que o profissional da saúde, como não respeita e não considera o índigo, porque acha que isso é uma besteira, então ele vai e medica. E o índigo vira um zumbi, porque tanto o índigo quanto o cristal, eles têm a mediunidade deles aflorada São mais muito sensíveis cedo. também, né? Com certeza. E eles têm essas capacidades perceptivas muito presentes neles. E quando eles tomam medicamento, eles ficam totalmente bagunçados. O índigo fica totalmente amorfo, é como se ele fosse um morto-vivo. Então perde a vivacidade, perde a rapidez, aí ele fica como todo mundo quer, né? Parado. Aí ele pode desenvolver realmente um transtorno psíquico. Pode. Que não tinha antes. Que não tinha antes. Então aí o que acontece? Se adequa a ele, né, deixa ele bem quietinho, só que depois ele vira uma pessoa meio boba. Porque todo o potencial que eles têm tem que ser bem aproveitado, tem que ser bem direcionado. Isso vai dar trabalho? Vai. Por que que eles são agentes de transformação e são agentes de mudança? Porque a partir do contato que você tem com eles, desta diferença que eles trazem, você também tem que se mudar. Você também tem que se melhorar, tem que se analisar, tem que ver qual é a coisa que está te incomodando mais. Não adianta você vir pressionando, 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 porque eles não aguentam. E eles não são assim, fácil de castrar. Né? Você tem que fazer isso porque, pelo medo, pela imposição do medo e da pressão. Eles resistem. Eles não aceitam imposições. Não aceitam. Então veja bem, por exemplo, como que um pai, uma mãe, assim, eu não sei se tem fórmula para isso, né? Identifica que o filho não é um doente, mas sim é uma pessoa diferente, preparada para fazer coisas maravilhosas, ajudar a humanidade e tal. É ver o tipo de o conteúdo que ele tem. Né? Geralmente, eles têm um conteúdo muito assim. Você quer que eu brigue? Porque o meu amigo está me batendo, você acha que eu tenho que bater nele também? Eu não vou fazer isso. Você pode falar para eu fazer, mas eu não faço. Porque eu não estou aqui para isso. Eles afirmam isso. De repente, E desafiam o pai e a mãe dentro da opinião. Sim, e quando eles percebem que pai e mãe estão brigando muito, ou estão assim, muito rancorosos, eles falam muito da questão do perdão. Você não sabe perdoar. Você continua doente porque você não perdoa. Porque você está tendo muita raiva, você está tendo muito isso. Eles falam. Para eles é uma coisa natural. Então, o que acaba acontecendo? O pessoal ainda vê as crianças um pouco naquela coisa de que eles são meio bobinhos. Mas o índigo e o cristal não são. Não. Então, eles acabam percebendo tudo o que acontece com o adulto. É muito fácil para eles perceberem quando o adulto está aborrecido, quando está cansado, quando está magoado, quando está com dificuldade. E eles, eles lidam com a questão de Deus de uma forma muito natural. Então, a transcendência, o espírito, isso para eles também é uma coisa normal. É porque você veja, tem uma colocação. Por exemplo, né, eu venho daquela criação bem paternal mesmo, bem patriarcal. Criança tem que ficar quieto, o pai sempre tem razão. Era assim em casa. Criança não fala. Quem fala aqui é pai, criança tem que ficar quieto. Assim. Mas hoje, com a evolução, às vezes a criança sabe muito mais do que o pai. É um espírito muito mais evoluído que o pai. Sim. Então, eu acho que uma coisa assim, que hoje nós estamos precisando entender, a maioria da humanidade,
é isso, né? Que o seu filho pode ser muito mais evoluído que você. Pode estar ali na sua casa para te ajudar. Com então, acho certeza. que está na hora da gente começar a ouvir mais os nossos filhos. Eu, por exemplo, me lembro que eu já tive lições assim fantásticas. Da minha filha com 6, 7 anos, discutindo com a minha mulher, ela falou, pai, por que o senhor faz isso? E dá uma lição de moral. Uma criança de 7, 6 anos tal, e eu chego a respirar fundo e falar, meu Deus. Como é que ela sabe tudo isso? Né? Impressionante. Eu acho que seria muito legal se as pessoas começassem a ter essa consciência, né? Sim, você não acha? Começassem a observar mais, a prestar mais atenção nisso, porque as crianças hoje elas são muito mais resistentes a essas imposições. E elas vêm, esses espíritos estão vindo assim para quê? Para ensinar a gente que não precisa ser desse jeito. Claro. É claro que você não precisa dar liberdade total, porque disciplina é necessário. Sim. Então meu filho é índico, eu não preciso fazer nada. Muito pelo contrário, precisa sim. Precisa acompanhar, precisa dar disciplina, precisa orientar. Eles não se bastam. Para que depois, basta, né? Quando eles estiverem... Ninguém no universo se basta. Se basta. Nem e aí, Jesus. É verdade. E todos eles aqui, a maioria deles, né, sabem por que estão aqui. Sabem que vêm aqui para isso ou para aquilo. Mas se não forem bem orientados, eles acabam pondo a perder todo o potencial que vem. Uma curiosidade. Índigo, né? Porque a aura é de cor azul. Azul índigo. Cristal, por quê? A aura é de cor de cristal? Porque aí existe a questão da aura coloração também, da de aura. toda a coloração. O aspecto da aura é o aspecto de um cristal. De cristal, ser mais brilhante, né? E o índigo é por conta desses estudos, que o pessoal que estuda as cores foi que começou a trabalhar essas partes, né? Essa pesquisa, para poder entender. E o que pega muito ainda